Balança não. Só boa tarde. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo em casa? Se precavendo aí por causa do corona. Bora, Lucas! Tá fazendo uma live aí hoje com o Lucas Jordão, galera. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que é o final dos tempos? Você acha que isso é um sinal? Que nós já estamos às portas aí? Você acha que isso é uma das taças que estão sendo derramadas? Que isso é o cavaleiro zumbi do apocalipse? O que vocês acham? A gente vai estar tentando responder isso aí hoje, galera. Tá ok? A gente não, né? O Lucas que vai se virar e vai responder isso aí pra vocês. E aí, pastor Marcelo? Como é que o senhor tá, pastor? Tô vendo que você tá aí, Lucas. Que você tá aí, eu já vi já, filho. Se vocês tiverem perguntas, mandem aí pra gente, tá? Cheguei. Chegou, filho? Fala, galera. Boa tarde. Será que a Liz vai deixar a gente fazer a live? Tá me Tá ouvindo dando pra bem aí, ouvir Lucas? direito? Tá dando pra ouvir direito, não? Não tá dando pra me ouvir? Agora tá, agora tá. Agora tá. Agora tá. Então, galera, olha só. Está aí com o Lucas Jordão. E o intuito da live hoje é a gente falar um pouco acerca aí dos fins dos dias, né? Tem muita notícia, muita gente vindo para a internet para falar, como eu estava dizendo, né? Que as taças começaram a ser derramadas sobre a terra, que esse daí é o cavaleiro roxo que está passando, né, sobre a terra, né? Que Jesus já está voltando. Ele está voltando desde o momento que ele subiu, gente. Entendeu? Desde o momento que ele que ele sobe, que ele ressuscita e sobe aos céus, desde esse dia já é a volta dele. Desde esse dia ele já está voltando, entendeu? Mas, enfim, a gente vai tentar ver algumas coisas aí, né? Não só isso, em relação ao fim dos tempos. Então, se você tiver dúvida, se você quiser saber de alguma Pergunta coisa, aqui. manda pergunta, tá ok? Eu vou estar de olho aqui nas perguntas para passar para o Lucas. Então, enfim, bora dar início aí. Lucas, na sua humilde opinião, cara, me ajuda aí, então, já respondendo já a Humilde minha mesmo. dúvida. Humilde A minha, mesmo. a minha dúvida. E aí, cara, isso daí já são os selos sendo abertos? Já são as Não, taças cara. sendo derramadas? Então, vamos lá, bem É algum devagar. cavaleiro, Não. é algum cavaleiro do Apocalipse que escapou antes da hora, que estava apressadinho, já montou no cavalo e veio para a terra, compadre? Não. Então, vamos lá. A resposta é bem simples, né? É não, né? Jesus não vai voltar amanhã. É, Quando ele Por quê? falou sobre Por isso, quê? então, Por que que Jesus vamos não vai lá. voltar amanhã? Vamos lá. Quando ele falou sobre isso, principalmente as palavras dele sobre o fim dos tempos, né? Ele listou alguns acontecimentos, né, que iriam anteceder a sua volta, né? Se a gente pegar Mateus 24, a gente vai ver ali, né? Primeiro ele fala sobre o início ou o princípio. Ele usa o exemplo de uma mulher em dores de parto, né? Ecoando, acho que Isaías 26, né? Isaías 26. Ele fala sobre o início das dores de parto, depois ele fala de um momento onde essas dores estarão aumentando, né, uma intensidade maior dessa dor, e por fim, como se fosse o parto, né? O parto resultando na volta dele, na ressurreição dos mortos e tudo mais, né? Então, se a gente for olhar, principalmente os versículos 4 a 8 de Mateus 24, a gente vai ver que ali estão alguns
né, acontecimentos que, se nós olharmos para a nossa realidade, não só Mateus 24, mas Lucas 21, Marcos 13 também, se nós olharmos para a nossa realidade, nós vamos perceber com muita clareza que são esses acontecimentos, né, sem querer usar um pleonasmo, né, mas são esses acontecimentos que estão acontecendo. Né? Então, assim, ele fala sobre guerras e rumores de guerra, né, sobre nação se levantando contra nação. Ele fala sobre pestes, né, ele fala sobre um início de perseguição. Né? Então, assim, eu hoje, analisando o que está acontecendo, não só a questão do coronavírus, né, mas olhando para o mundo, o que está acontecendo no mundo, né? Todo dia a gente ouve algum rumor diferente de guerra, todo dia a gente ouve alguma disputa de uma nação contra outra, um terremoto em algum lugar do mundo. Isso está aumentando ao pouco. Então, quando eu olho para o cenário global, o que eu percebo, na minha opinião, é que nós estamos nesse princípio das dores. Portanto, ainda existem algumas coisas para acontecer antes da volta de Jesus. Até mesmo porque, Inclusive, né, o evangelho ser pregado em todo mundo. até mesmo porque para fazer uma análise aí sobre a volta, né, os dias que antecedem o Senhor, é perigoso a gente olhar para um único acontecimento isolado, né? Porque é uma sucessão de vários acontecimentos. Então a gente precisa ter uma visão mais ampla, né? Exatamente. Se a gente Exatamente. pegar, Olhar o macro, né? se a gente pegar e isolar um acontecimento, né, é perigoso fazer essa leitura. Então, Jesus ele relata uma sucessão de coisas que vão anteceder a sua volta. Então, eu preciso fazer uma análise global, né? Uma análise geral. Eu preciso ver se tudo aquilo que ele diz está acontecendo, está no cenário acontecendo, né? Sim, exato. É o que eu acabei de falar. A gente não. Assim, quando a gente olha para o que está acontecendo, por exemplo, com o coronavírus, a gente percebe, em primeiro lugar, quão frágil, quão suscetível e como nossa vida muda do dia para a noite, né? Como a nossa vida muda do dia para a noite, quão frágil, né, nós seres humanos somos, né? E uma outra coisa que a gente está vendo é como as pessoas não conseguem relacionar isso com os últimos dias. Elas não conseguem desenvolver algo que seja consistente, encaixar isso dentro de uma perspectiva mais geral. Elas não conseguem assimilar isso. E aí isso gera com que a gente fale diversas coisas que não são a realidade. Então, o coronavírus significa que foi plantado, que é o chip da besta. Fala várias coisas totalmente desconexas. Primeiro porque não tem um conhecimento bíblico um pouco mais profundo, né? Não se dedica a conhecer mais as escrituras, as profecias, as palavras proféticas. Segundo, porque falta um pouco mais de discernimento. Discernimento do que realmente está acontecendo de acordo com o que está acontecendo, de acordo com o que a Bíblia fala, do que Jesus, do que os apóstolos, do que os profetas falaram acerca dos últimos dias. Então, assim, existem uma série de eventos já ainda para acontecer. E se a gente focar apenas em uma coisa que está acontecendo hoje, nós não vamos conseguir enxergar o todo, não vamos conseguir enxergar o máximo das coisas que Jesus falou, né? As guerras, eu gosto muito do termo de Lucas 21, né? Lucas 21, que Jesus vai falar ali sobre peste, só que a tradução usa a palavra epidemia, né? Usa a palavra epidemia na tradução que eu tenho, né? Então, assim, isso que está acontecendo de maneira geral faz parte, sim, né, é uma contração real, né? Faz parte do princípio das dores de parto. O que nós estamos vivendo hoje, o que está acontecendo no cenário mundial, faz parte, sim, né, de algo que Jesus falou, mas não existe algo específico, uma profecia específica relacionada única e exclusivamente ao coronavírus, por exemplo. Então, assim, nós precisamos olhar para isso
por um fato, o que está acontecendo é bom, porque eu vejo muito interesse das pessoas, dos cristãos, um interesse até que eu não via antes em relação aos últimos dias, né? Eu tenho visto muitas lives, muitas coisas, muito podcast, todo mundo falando se o que está acontecendo está relacionado aos últimos dias, ao fim dos tempos, isso é bom. Talvez seja até, de uma forma, Deus querendo chamar nossa atenção, né? Como se fosse uma espécie de, sei lá, um treinamento, algo para nos preparar para aquilo que está à nossa frente, que é muito mais pesado, muito maior, muito mais denso, mais tenso do que está acontecendo hoje. Eu Falei encaro pra também dessa caramba. forma. Eu encaro também, pegou o copinho do... Pegou o copo aí. Peguei esse copo aí é de quem? É da Lívia? Davi, Pegou o copo dos seus filhos, rapaz? Eu encaro, sim, isso, cara, como um tempo, né, de preparação, cara. Eu acho que deve ser um ensaio, né, cara? A exato, gente tá, exato. a gente tá vendo muito cristão aí apavorado, muito cristão com medo, né? E isso prova também como estava a nossa vida antes, né, cara? Eu acho que pra gente estar com medo é sinal que a gente estava Pois, devendo. pois é, né, filho? Cara, o que você falou, uma espécie é um ensaio, um treinamento, né? Para nós, de fato, nos prepararmos para aquilo que está. Se a gente não suporta o que está acontecendo hoje, né? É, Você acha que a gente vai suportar algo pior? Não tem ninguém perseguindo a igreja aqui no Brasil, nesse momento, fisicamente. Entendeu? é, então, Então, eu acho que eu falei, eu acho que a gente estava. Isso está servindo também, cara. Como você falou, Deus sempre faz várias coisas, né, cara, ao mesmo tempo. Então é um tempo para as pessoas estarem se voltando mais, né, estarem querendo conhecer um pouco mais a respeito aí, né, das profecias que antecedem a volta do Senhor. Eu acho também que é um tempo onde muito cristão está repensando, né, o seu posicionamento, está repensando a forma como estava vivendo a sua fé, entendeu? Porque, como eu estava falando, se a gente está com medo, cara, isso é uma prova cabal de que a nossa vida estava muito fora do prumo, né? Porque a vinda do Senhor, a volta do Senhor, não deve ser para aqueles que são filhos terem medo, né? Deve ser um momento que a gente está ansioso. A igreja está esperando por esse grande dia em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Porém, cara, também tem que haver o entendimento, tem que haver um discernimento em nós que o dia que antecede essa volta será será um tempo de grande clamor sobre a terra, né, cara? E os crentes vão estar passando por isso, sim, porque se vai ter crise, se vai ter perseguição, se vai ter epidemia, pandemia, se vai ter tudo isso, cara, a gente também, de alguma forma, a gente vai sofrer com tudo isso, entendeu? Não é que vai ficar ruim só para o ímpio, não, cara. Vai ficar ruim de uma forma geral. Porém, a minha fé, a minha esperança, cara, tem que estar em que, cara, apesar disso tudo, eu vou ser salvo, eu estou em Cristo, cara. Entendeu? perseverar até o fim, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte, cara, e dar-te a coroa da vida. É como se a gente estivesse numa grande tempestade, um barco que foi à deriva, um barco que naufragou, um barco que afundou, e está todo mundo à deriva, e esse barco que afundou em uma grande tempestade, no meio de uma grande tempestade, grandes ondas, ventos, mar em fúria realmente. Cara, mas o cristão, ele é o cara que conseguiu se segurar numa boia, entendeu? Exato, Enquanto exato. muitos outros estão, né, no meio dessa tempestade, mas sem boia alguma, não tem onde se Sim. segurar. A gente vai sofrer essa tempestade, porém nós estamos agarrados numa boia, cara. Ou seja, essa boia é Jesus, nós estamos firmes, ou deveríamos estar firmes em Jesus. Sim, 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 exato, exato. Eu acho que essa crise, como você falou, ela serve, ela está servindo para revelar muito daquilo que está no nosso coração, né? Daquilo que de fato governa o nosso coração, daquilo que de fato tem poder sobre o nosso coração,
né? Por exemplo, a questão, se a gente for olhar a questão do trabalho, né, cara? Algumas pessoas não poderem trabalhar durante esse momento e, consequentemente, né, não tem a mesma quantia financeira entrando. Então, cara, isso é um exemplo, né? Existem diversos fatores que provam que de fato está governando o nosso coração. Se nós conseguimos descansar em Deus, se nós conseguimos colocar a nossa confiança em Deus, na soberania de Deus, porque, como nós estamos falando, se num momento como esse nós não conseguirmos colocar a nossa confiança, a nossa fé em Deus, imagine um momento muito mais denso, muito mais cruel, difícil, entendeu? E, por um outro lado, né, agora mudando um pouco, tentando mudar um pouquinho o foco, né? A gente começou para falar sobre escatologia. Então, assim, a gente olhando para esse cenário hoje, tendo um vislumbre, por mais que mínimo, daquilo que está à nossa frente, daquilo que nos espera como cristãos, né? Existe uma palavra, né, em Pedro, acho que a primeira é de Pedro, 4, a primeira é de Pedro, né? 4, Ó, vai falar primeira é sobre. minha avó. Acho que ele fala que vistos, né, que o tempo se aproxima, que o fim dos tempos se aproxima, que tipo de pessoas devemos ser, né? Pessoas piedosas, que têm uma vida de oração. Aí ele vai falar sobre ser hospitaleiro, sobre ter um bom casamento, enfim, diversas coisas. Então, assim, acho que a gente precisa olhar para nós hoje, né? Os últimos dias, o fim dos tempos está se aproximando. Que tipo de pessoa que eu devo ser? Ou que tipo de pessoa que eu sou hoje, né? Cara, eu sou uma pessoa piedosa, eu sou uma pessoa que cultiva a vida de oração, eu sou uma pessoa hospitaleira. Isso tem que gerar em nós virtudes, tem que gerar em nós algo que nos aproxime de Deus. Cara, a gente está em casa o dia todo, né? Não tem motivo para nós não utilizarmos esse tempo para nos aprofundarmos, para lermos a palavra, lermos as escrituras, para orarmos mais, para gastarmos mais tempo com o Senhor. Porque é esse tipo de pessoa que nós devemos ser. Acho que é isso que Deus espera de cada um de nós. Que amemos nos aproximar dele, que amemos a ele, que amemos ser mais parecidos com ele de fato, com Jesus. Então, assim, essa palavra de Pedro tem ecoado no meu coração, sabe? O tipo de pessoa que eu devo ser com relação ao fim dos tempos. A Entendeu? qualidade de cristão que eu estou sendo, né, cara? Eu acho que esse tempo também nos ensina isso, sabe? Visto que se nós entendermos, discernirmos o momento que nós estamos, né, de princípio das dores, de início das dores, né, nós não estamos na grande tribulação, né? Até porque, quando a gente pensa em escatologia, né, os níveis, né, de crise, né, de julgamentos, eles são sequenciais, né? Se você for olhar o livro de Apocalipse, ali os selos, os selos, as trombetas, depois as taças, eles são sequenciais. Então, quando você olha, sei lá, o quarto selo que fala de pestes, eu acho que é o quarto selo, vai falar sobre um quarto da população. Então, nós não estamos nesse nível, não é abertura de selos, né? O cristão que não conhece a palavra tão a fundo assim, não precisa se preocupar, né? Precisa se preocupar, sim, com a sua vida, né? Com a sua vida espiritual, né? Então, assim, visto que nós estamos nesse momento, né, de princípio, estamos caminhando para esse momento, para o fim, cara, que tipo de pessoa que nós devemos ser? Que tipo de pessoas que nós somos? Aonde precisamos melhorar, no que precisamos melhorar, o que precisamos mudar, crescer, nos desenvolver e tudo mais. E não quero causar medo, não, né, cara? Mas, assim, a situação ainda vai piorar muito, né, cara? Ainda tem muita coisa. Como você falou aí, né, cara? De uma peste que um quarto, né, da população mundial vai ser afetada. A gente ainda não está vivendo isso. Então, quer dizer, tem coisa pior ainda para vir, cara. Entendeu? Se o corona já está causando isso, imagina aquilo que ainda tá para vir, cara.
Bem pior, né? Bem pior. Falo rindo, mas, cara, é sério, é um nível de pressão muito forte, né? Muito forte, um nível de pressão em diversos lugares, da parte de Deus, da parte do próprio diabo, o nível de maldade humana, né? Apocalipse 9:21 fala que eles não se arrependeram das suas maldades, né? A própria maldade humana, a terra gemendo em dores de parto. Então você tem diversas fontes de pressão contra nós cristãos ao mesmo tempo. Não contra nós cristãos, porque o juízo de Deus não é contra os cristãos, mas contra o anticristo e seu império, mas de uma certa forma, uma série de pressões contra nós. Se nós não aguentarmos um vírusinho, por menor que por mais estadalhaço que possa estar fazendo, como que nós vamos aguentar todas essas pressões? Né? A situação ainda vai piorar muito. Né? Por isso que tem que ter, por isso que o salvo é aquele que persevera, né? Que se mantém até o fim. Em meio às suas aflições, né? Em meio a todas as dores, ele segue perseverando na sua fé em Cristo, né? Exato, exato. Eu creio que esse momento, né, cara, deveria fazer o próprio estudo, o próprio conhecimento aí de Apocalipse. Isso deveria, como você foi falado aí, né, você citou aí, deveria gerar em nós uma preocupação com, repito, né, com a qualidade de cristão que eu estou sendo, na forma como eu estou vivendo o meu cristianismo. Cara, esse tempo deve gerar em nós um alerta, né, cara, que cara, isso não é brincadeira, entendeu? Nós não estamos numa brincadeira, cara. O cristianismo é algo muito sério, tudo aquilo que está vindo sobre o mundo é algo muito sério e deveria estar gerando em nós, né, na igreja, no cristão, de uma maneira geral, cara, um temor muito grande, entendeu? Aqueles que têm vivido aí, né, cara, uma vida cristã, relaxa, né? Eu falo assim, antes a gente dizia que não tinha tempo, né, para ler para orar, para ter uma vida de comunhão com Deus. Só que algo que eu tenho falado nesses dias é o seguinte, cara. Ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus não tem a ver com tempo, tem a ver com prioridade, cara. Eu preciso entender que isso é uma prioridade. Entendeu? Sim, isso sim. Ter uma vida devocional com Deus, ter essa vida, cultivar, né? Cultivar essa vida de intimidade e comunhão com Deus não pode depender de tempo. Entendeu? Se eu tiver um tempo, eu oro. Se eu tiver um tempo, eu me consagro. Se eu tiver um tempo, eu jejuo. Se eu tiver um tempo, eu leio. Porque, na realidade, ninguém tem tempo. Você nunca vai ter tempo. E aí, o que a gente faz, então? Nós selecionamos, e todo mundo, consciente ou inconscientemente, o que todo ser humano faz é estabelecer as suas prioridades e, dentro das suas prioridades, ela demanda tempo para isso. Então, quando eu digo assim, que eu não oro por não ter tempo, quando eu digo que eu não leio a palavra, que eu não jejuo, que eu não tenho um tempo de qualidade com Deus, justamente por não ter tempo, na verdade, o que eu quero dizer eu não faço essas coisas porque essas coisas não são uma prioridade para a minha vida. E isso é muito perigoso. Enquanto, né, a Bíblia nos manda orar sem cessar, né, em todo o tempo, né? Então, acho que o que precisam virar a chave, né? Não é que nós não... A Bíblia nos manda orar em todo o tempo e nós vemos que nós não temos tempo para orar, né? Nós deveríamos, na verdade, orar a todo momento. Como você fala, né? Eu não oro 3 horas, eu não oro 1 hora, eu não oro 15 minutos, eu oro em todo momento eu estou orando. E acho que essa deveria ser a forma como o cristão encara o mundo, entendeu? É num relacionamento real com o Espírito Santo, com Deus a todo tempo, em todo momento. Porque, na verdade, eu não vou cair, né, cara, enquanto eu estiver orando. O grande problema, né, quando eu falo isso daí, que às vezes as pessoas, né, durante muito tempo, a gente idolatrou, ou na melhor da hipótese, nós admiramos pessoas, né, que nós vimos que oravam 4 horas, que oravam 8 horas. Teve um tempo que isso aí teve muito em alta, né? A questão, as pessoas querendo orar 6 horas sem parar, as pessoas querendo orar 4 horas sem parar. E beleza, isso é válido, tá bom? Só que a noção, às vezes, que eu tenho é que depois que elas oraram aquelas 4 horas, aquelas 6 ou aquelas 8 horas, elas pararam de orar.
né? A gente acha assim, não, pô, eu passei 4 horas orando, beleza, passei 6 horas orando, beleza. Só que Não enquanto você viver está sua vida orando, normal. enquanto você está orando, você não vai cair. Beleza, show. Só que o problema é quando você para de orar. É que é nessa hora que você cai. É quando você para de orar. Parar de orar. Olha o perigo, né, cara? Paulo escrevendo no capítulo 5, se eu não estiver errado, de 1 Tessalonicenses, né, que ele fala orai sem cessar, eu acho até que é 5,17. Ele fala orai sem cessar. Paulo não está estipulando um tempo, cara. Paulo não está dizendo assim, ore 8 horas e você vai ser um bom cristão. Ore 12 horas sem parar e você vai ser um excelente cristão. Não, cara. Paulo, a diretiva de Paulo é orar sem cessar. Orar sem cessar significa não pare de orar. Porque é quando você para. E olha só, cara. Parar de orar significa desplugar o fio, puxar o fio. Parar de orar significa interromper a conexão com Deus, cara. Entendeu? Então, não adianta você ter um tempo de 8 horas de oração se após esse tempo você para de orar. Porque se você para de orar, você desconecta o fio. Você desconecta a sua conexão com Deus, né, cara? Você interrompe essa conexão. Então, o que eu sempre falei foi isso, cara. Mais importante do que orar 8 ou 12 horas é você não parar de orar. Isso é ter uma vida, né, cara, de oração. Não é ter um momento, por mais intenso que esse momento possa ser, não é ter esse momento. Beleza, eu saí daquele meu momento a sós, né? Eu saí daquele momento do lugar secreto, que ninguém pode viver, né, só dentro do quarto, só no secreto, beleza? Mas eu preciso desenvolver uma mentalidade, cara, aonde eu saí desse momento, né, do quarto, eu saí desse momento do lugar secreto, mas eu continuo em oração em todo tempo, cara. Porque estar em oração é estar vigilante, é estar vigiando, né, cara? Falou tudo! Vou falar mais o quê? E... Vou falar mais o quê? Eu acho que é isso que define o tipo de pessoa... Deixa eu ver. Não seria bacana os cristãos tomarem realmente frente das situações atuais? Hoje tivemos a ação da Igreja Católica através do Papa, onde está o povo realmente cristão nesse momento. Mas, voltando, só parei para ler aqui o que o Marcos Araújo escreveu. Eu acho que esse é o estilo de vida do cristão nos últimos dias, entendeu? Cristão que ora em todo momento, não só ora, mas que a sua vida abrange o todo, né? Ela não está dicotomizada, ela não está fragmentada. Ela é todo, ela é o todo, ele é totalmente cristão, ele está totalmente entregue à palavra, totalmente entregue a Deus, né? Custe o que custar. Ele tem uma vida constante de jejum, ele tem uma vida constante de oração, ele é piedoso, ele é santo. Cara, santidade. Sabe, eu tô lendo um livro, terminei de ler um livro agora, hoje, Como Vencer a Guerra Cultural, o nome do livro. Né? E ele fala sobre a santidade, né? Que o meio pelo qual nós vamos vencer a guerra, não só cultural, mas a guerra espiritual, né? A verdadeira batalha espiritual, é a santidade, é sendo santos, porque esse é o nosso maior chamado, né? Ser de santo, assim como eu sou santo. Então eu acredito nisso, cara. Acredito que a chamada de Deus para nós, cara, para hoje, visto, né, quando nós olhamos para frente, né, em detrimento do que está à nossa frente, a chamada de Deus para nós é, cara, sede santos. Não só hoje, mas sempre. Foi ontem, hoje, vai ser amanhã. Sede santos, porque eu sou santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu acho que esse é o único meio de nós vencermos as nossas tribulações, as nossas dificuldades, sabe? Tudo aquilo que nos assola, as aflições, né? E porque o santo vai orar, o santo vai jejuar, o santo vai... Porque ele quer estar cada vez... Ele sente a necessidade de estar cada vez mais próxima de Deus. Eu acho que esse é o nosso papel. Cara, fecharmos os nossos ouvidos para as muitas coisas que estão sendo faladas, né?
Hoje, por exemplo, a gente vê isso, né? Se a gente ficar o dia inteiro na mídia, a gente vai enlouquecer, pô. Eu tava doido já, eu tava pirado já aqui, vendo as É, coisas que estavam acontecendo, assistindo televisão o dia todo, as notícias. Se nós ficarmos olhando para as muitas coisas, né, que nós estamos ouvindo, né, ou assim, como eu preguei até a última vez que eu estive aí, se nós colocarmos o nosso coração em muitos amores, né, nos voltarmos para muitos amores e não no centro, não no lugar correto, não colocarmos a nossa mente no lugar correto, cara, nós não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, nós não vamos conseguir, como Paulo fala, chegar no alvo, entendeu? Acertar o alvo. Por isso eu acho que nós temos que, como cristãos, calar um pouco as vozes exteriores, focarmos na nossa voz, na voz que fala ao nosso coração, no espírito que habita em nosso coração e buscarmos a santidade, buscarmos sermos cada vez mais santos. botaram aí, é uma pergunta, né? Eu não vejo muita diferença. Foi a Tati, Fome de Amor. Abraço aí, Tati. Ser santo, ser um santo homem. Ser um santo homem ou um homem santo? Responde Cara, aí. eu acho que é só um ângulo de visão diferente, depende de que ângulo você vê. De repente, alguns olham e enxergam um homem que é santo, né? Ou olham um santo homem. Eu creio, né, que o desafio é você ser um homem santo, entendeu? Eu creio que é esse. Porque se for colocar, como ela falou, né, um homem santo ou santo homem, eu acho que é um homem santo. Eu acho que o mundo precisa hoje é de um homem que seja santo. Porque quando você vê um homem santo, você se identifica com a humanidade dele. Você entende que ele é alguém igual a você. Né, Isso que eu cara? ia falar, porque acho que isso aí tem uma dupla interpretação. Você, quando eu vejo um homem santo, porque por muito tempo nós Eu acho pensamos até mesmo por que, isso que Jesus, o próprio Jesus se faz homem, né, cara? por muito tempo nós olhamos a santidade ou até a espiritualidade como algo de outro mundo, de outra realidade, né? Que os santos não se misturam com os homens, né? Eles estão, né? São superiores, estão acima, e eu acho que a santidade engloba, como eu falei, o todo, entendeu? O santo, ele vai ser um homem, ele vai ser um homem, né? Assim, comum, né? Não comum no sentido, mas comum no sentido que ele vai viver a vida assim como qualquer outro homem. A diferença é que ele é santo, a diferença são as atitudes dele. A diferença é que ele busca agradar o Senhor nas mínimas atitudes, nos mínimos detalhes, que ele ama o Senhor mais que qualquer outra coisa. Mas eu acredito que o homem santo, sabe, ele tem humanidade, tá? Ele não vive no mundo da lua, lá em cima de uma torre, sabe? Ele vive na humanidade, né? Sim. Colocar aqui, né, santo, significa separado, não? Foi o Vinícius. Vinícius. Santo, quando a gente fala santo, a gente está falando de alguém que está se guardando, está se reservando para viver para o Senhor, para o serviço do Senhor, né? É um homem que está se dedicando às coisas de Deus. Da humanidade distante. Oi, Lucas, repete aí. Não entendi. A minha internet ou a sua que tá ruim? Não sei, filho. É a minha? Mas repete aí. Acho que é a sua. É a minha? Mas tá muito ruim? Não. Então, Tá não, eu falei só... assim. Eu falei que o separado, né, o ser santo significa separado, ele é separado para Deus, né? Não quer dizer que ele está separado do mundo no sentido de não estar no mundo. Você vê, os utensílios no tabernáculo eram santos, eram separados, mas eles estavam na nossa realidade, eles estavam aqui, entendeu? Os sacerdotes conseguiam tocar neles, os levitas tocavam nos utensílios,
né? Uma analogia assim bem simples, os homens conseguem tocar, né? Os homens comuns conseguem tocar nos homens santos, eles estão aqui na realidade, entendeu? Sim, é. Eles são separados para Deus, mas eles estão na nossa realidade, Ao entendeu? nosso Acho que alcance, né? ao nosso É alcance, uma. entendeu? Entendi. Estou vendo aqui algumas coisas aqui. Acho que primeiro somos santos, porque fomos chamados antes de vir. Assim, na verdade, cara, a questão do homem espiritual, esse homem espiritual, ele é santo na sua condição. O que a gente está passando aqui, tentando responder aí, esqueci qual foi o nome, Jane, tentando responder a Jane. O que a gente está querendo dizer, Jane, na verdade não existe. Durante muito tempo a gente separou, né? A gente fez, como você falou, cara, a gente fragmentou a vida, né? A gente durante muito tempo foi falado a respeito de uma vida secular e uma vida espiritual. As pessoas separavam, né, cara, isso daí. E aí no domingo elas eram espirituais, mas na segunda eram piores do que os ímpios que trabalhavam com elas, né? E falavam, não, cara, igreja, meu trabalho é outra coisa, entendeu? Exato. E isso é um problema. Então, assim, o homem que é chamado por Deus, cara, o homem espiritual, ele é um homem santo, ele vive para Deus na sua condição, entendeu? É uma coisa intrínseca, né, cara? Faz parte do chamado do homem. O que a gente está dizendo, cara, é que é importante você ter a compreensão de ser um homem santo. Porque quando você é esse homem santo, você pode ser uma referência para as pessoas. As pessoas olham isso não como algo difícil de ser alcançado, não como algo sendo distante. Porque, por exemplo, se a gente for colocar santo homem, o que eu sou? Eu sou um santo homem, né? Eu coloco o santo numa condição que talvez muitos vão olhar e falar, cara, eu sou só homem. Como é que eu vou fazer para fazer o caminho de volta, né? Para agora voltar atrás, para antes de ser homem, ser santo. E a questão não é, cara, essas coisas estão algo intrínseco ao chamado do homem espiritual. Esse homem, não é que ele é primeiro uma coisa e depois outra. Ele é uma coisa só, entendeu? Ele é esse homem santo. E eu vejo essa figura de Jesus, ele se tornando homem, né? Ele encarnando na forma de um homem, entendeu? Ele está mostrando ali que essa vida, primeiro Deus, né, lá no Antigo Testamento, vai dizer, sede santos como eu sou santo. Beleza, mas de que forma Deus é santo? Deus, cara, tá lá no alto, como é que eu tô vendo isso? E aí vem Jesus, encarna de uma forma humana. Vem Jesus e se torna homem. Aí, quando Jesus se torna homem, eu tenho um parâmetro de santidade. Eu agora estou vendo o Deus Santo no Cristo homem. A forma que os seres humanos conseguem enxergar a santidade é no homem. É Jesus. A encarnação de Jesus torna a santidade de Deus visível para o homem. Caramba! Eu gostei desse negócio, cara. Lucas, você tá aí, filho? Tô aqui, a internet que tá muito ruim aqui onde eu tô, cara. Caramba. Tá Poxa, dando, não, mas tá dando para me ver, para me ouvir normalmente? Tá sim. Então acho que tá ruim para mim aqui. Mas você não conseguiu acompanhar o que eu falei, não? Mais ou menos. Porque picotou. Igual Nextel. Tá bom, para resumir o que eu falei, é o seguinte, vê aí se você consegue acompanhar. Eu estava dizendo que, né, no Antigo Testamento, a gente tem um Deus que diz, sede santos como eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Beleza. Mas a gente não tinha um parâmetro, não tinha como mensurar essa santidade. Porque era Deus, Deus estava lá no lugar onde ele sempre esteve. Amém? Beleza, Amém. Lucas? Amém. Aí, o que eu falei foi que na encarnação do Cristo homem, a santidade de Deus se tornou visível. No Cristo encarnado, no Cristo humano. Entendeu? Porque agora eu tenho um parâmetro. Agora em padrão, Cristo, modelo, né? Isso. Em Cristo eu consigo entender o que Deus disse lá atrás.
quando ele diz, sede santos como eu sou santo. Mas cadê esse eu? Onde que ele está? Em Jesus eu consigo enxergar, entendeu? O que seria esse homem santo, ou esse santo homem, né? Em Jesus se torna visível. Em Jesus eu entendo o que Deus estava falando lá atrás. Sim, perfeito. Eu acho assim, cara, para resumir também, né? Resumo, né? Eu não sei se tem tanta diferença entre ser santo homem ou ser homem santo. O importante é ser santo. Eu acho que Isso é isso, aí. eu acho que é isso que Deus espera de cada um de nós. A busca pela santidade, entendeu? Igual Romanos 8:29, ser parecido com Cristo, nos tornarmos semelhantes ao Filho de Deus. Esse é o nosso propósito, é para isso que nós fomos criados. Então, eu acho 1 que João importante. 4,17, assim como ele é, se referindo a Jesus, né? Assim como ele é, nós devemos ser também, cara. Exato, exato. Então, assim, acho que isso que deve preencher o nosso coração. Isso que nós devemos buscar. Sermos santos, sermos como Jesus, independente de onde nós estamos olhando, entendeu? Da nomenclatura, entendeu? Acho que isso, no final das contas, é o que importa. Sermos santo. Ainda mais, como nós estamos falando aqui nessa live, né? Que o tempo se aproxima, entendeu? Ainda mais que o fim dos tempos se aproxima, os últimos dias, nessa realidade que está tão hoje, né? Tá tão palpável assim para nós, né? Tem chamado tanto a nossa atenção, né? E a Bíblia é recheada de textos, recheada de versículos que falam de fato sobre isso, que falam de fato sobre os últimos dias, sabe? O que nós precisamos é de vontade e de colocar o nosso coração nisso, de entender essa realidade, de entender o que está acontecendo, porque se está escrito na Bíblia, né? Tem um motivo. É para que nós consigamos entender, compreender, para nos movermos da forma certa, né? É aquela frase que uma opção de gente repete, né? Uma opção de gente fala hoje em dia, né? Aquilo que nós acreditamos em relação ao futuro nos modela no presente, modela o nosso eu hoje, né? Nós vamos agir hoje de acordo com aquilo que nós acreditamos em relação ao futuro, né? E tem uma coisa que eu falo que você pode não entender nada de escatologia, zero, mas você tem uma lei, uma cosmovisão escatológica, você pensa alguma coisa, mesmo que você não saiba nada, alguma coisa em relação ao futuro você pensa, né? Nem que vai todo mundo morrer, entendeu? Que vai cair um asteroide, que vai todo mundo virar pó, que Jesus vai voltar. Cara, não importa o que você. Alguma coisa você pensa. E querendo ou não, né, indiretamente, né, isso modela a forma como você age hoje. Tanto é que Pedro vai falar, cara, os últimos dias estão se aproximando. Os últimos dias estão se aproximando. Então, sede pessoas santas, sejam piedosos. Olha, Manu. Ah, Manu aí. Saudade, Manu. Ali, Manu, fala com o Lucas. Então, sejam pessoas santas. Por quê? Cara, por que que eu vou ser santo? Porque eu sei que os últimos dias estão se aproximando. Porque eu Sim. sei que eu preciso da santidade, eu preciso amar o Senhor acima de todas as coisas, eu preciso da piedade, porque os dias maus estão se aproximando e se eu não estiver próximo, se eu não estiver com o meu coração em Deus, né, lembra? O amor de muitos se esfriará, né? Se o meu coração não estiver em Deus, eu não vou suportar. Entendeu? É o que eu comecei falando. Muitas pressões, muitas fontes de pressão. Então, se nós não estivermos com o nosso coração em Deus, cara, a gente não vai suportar a angústia, o sofrimento, a perseguição. Por isso é Isso eu acho que é necessário muito importante, cara. entendermos isso. E essa questão de estar com o coração em Deus, cara. É isso que precisa estar nesses dias. Já caminhando aqui já para o final, que falta só alguns minutos para o Instagram encerrar a live. Eu acho que tudo se resume, para você que está acompanhando a gente, a isso. O teu coração precisa estar firmado em quem Deus é, cara. Por quê? É necessário, como foi falado aí, né? De pestes, rumores de guerra, terremotos.
Cara, entenda algo. O cenário que Apocalipse descreve é um cenário de caos. Antes da volta do Senhor, o mundo precisa entrar num cenário de caos. Por quê? Porque daí vem uma questão, né, que eu queria falar agora. Quando o mundo estiver nesse cenário de caos, nesse cenário caótico, cara, terrível realmente, o que vai acontecer? Vai se levantar, então, nesse tempo, um homem com a resposta, né, de um governo único, vai tudo se voltar, se centralizar para alguém que vai apresentar resposta diante desse cenário caótico. Soluções. Pode falar, Lucas. Não, é isso. Só ia falar, vai apresentar respostas, soluções, entendeu? Para isso. É o cenário, né? Não é teoria da conspiração, nem nenhuma doideira assim. É um cenário, o cenário vai se formar. O cenário vai se formar. Só que se a gente ficar panguando, né, viajando na maionese, a gente não vai conseguir identificar quando e como isso vai estar se formando, como esse cenário vai estar se formando. Por isso discernimento, por isso compreensão, por isso entendimento bíblico, estudo, para que sejamos capazes, né? Lembra que Jesus diz, se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos. Então, não é possível. Os escolhidos irão compreender, irão entender. Mas isso requer de nós, assim como Jesus fez diversas vezes, né? Sentarmos em cima dessa profecia, sabe? Cara, olha o que a Bíblia diz, que os escolhidos não vão ser enganados, sabe? Que eles vão entender. Daniel fala sobre isso, Jeremias fala sobre isso. Outra coisa, Lucas, que a galera fala muito, né? É que Jesus, que ele vai voltar, né? E vai vir no momento que ninguém espera, que ninguém sabe. Ninguém realmente espera, a gente vai ser pego desprevenido? Então, eu acredito que não, sabe? É claro, a pessoa vai falar, ninguém sabe o dia nem a hora. Exato, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas, por exemplo, Paulo vai falar sobre, né, aqueles que estão na luz e aqueles que estão nas trevas. 1 Tessalonicenses 5, né? Versículos aí do 1 ao 5. Os enganados são aqueles que estão em trevas, porque os que estão na luz, eles conseguem discernir, eles conseguem compreender. Ele vem com um ladrão para quem está nas trevas, não para quem está na luz. E nós somos filhos da luz. Entendeu? Nós somos filhos da luz. Por isso é importante a gente não se manter ignorante em relação às coisas a respeito do fim, né? Sim, sim. Sim, não ser ignorante, mas pelo contrário, ser diligente, ser responsável com a profecia, né? Aí, de modo estão perguntando aqui, ó, por que abrir e fechar de olhos? Virar no abrir, eu creio que essa pergunta é o que significa, né? Esse não abrir e fechar de olhos. Aí a gente teria que, não sei se a gente vai ter tempo agora, né? Mas a gente teria que olhar todo o contexto, né? Você tem abrir e fechar de olhos, você tem como um relâmpago que sai do Oriente, vem do Oriente. Eu acho que tudo está querendo dizer que é de uma forma repentina, né, cara? Que é no momento. Eu creio assim, cara. Pode falar. Não, pode falar. Eu creio que, como você falou, não tem como ninguém dizer o dia exato, né, cara? A gente sabe o quê? A gente sabe que o mundo vai estar num cenário caótico, vai estar um caos generalizado. Nesse momento, vai se levantar alguém com soluções, com respostas, né, cara, para esse mundo que vai estar caótico em decorrência dessas pestes, desses terremotos, dessas guerras. O mundo vai virar de cabeça para baixo. E vai aparecer alguém sendo resposta, sendo solução. Né? Eu creio que esse vai ser o cenário. A partir daí, quando esse cenário tiver, que ainda não está, né? Ainda não é o cenário mundial, mas a partir do momento que esse for o cenário, a partir do momento que esse homem já estiver nesse lugar, sendo um líder mundial, sendo um governante mundial, né, cara? É o momento da gente saber assim, agora sim, a qualquer momento, entendeu?
a gente não vai ter como descrever o dia certo. Mas a partir desse momento, quando a gente estiver vivendo isso, eu creio que de repente o Senhor, né, aparecerá sobre as nuvens, cara. E enfim, Não, será e às o momento. O dia, a hora, o momento exato não tem como a gente definir. Mas quando entrar nesse tempo, desse cenário, aí é para a gente ficar, opa, falta pouco agora. Agora, a qualquer momento, ele realmente está aí. Sim, a Jane aqui falou uma coisa, ela falou uma coisa que muito, eu acho que é isso, entendeu? Ela vai falar aqui, ó, porque vai ser rapidão e já estaremos com Jesus. E os santos que morreram já estarão chegando com a gente também. É basicamente é rápido, é instantâneo. Não quer dizer diversas outras coisas que nós já ouvimos anteriormente. Vai ser uma volta surpresa, quando ninguém menos esperar. Não é isso. Está falando da forma como ele vai voltar, entendeu? Do que vai acontecer quando ele voltar, entendeu? Por isso que eu falei que nós precisaremos olhar um contexto. Mas, como você falou que a hora já está acabando, né? Essa questão, a questão do anticristo que você entrou, que também é muito boa, acho que a gente pode até deixar para uma outra oportunidade também, porque é esse o cenário que está sendo formado para surgir uma liderança, principalmente, vou falar uma coisa aqui, talvez a maioria já que está ouvindo já sabe disso, mas assim, nós, quando nós falamos de cenário e tal, nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo, principalmente no Oriente Médio, entendeu? Porque nós brasileiros temos a tendência de achar que o fim dos tempos é único e exclusivo, única e exclusivamente nosso, né? Vai acontecer tudo aqui no Brasil e não, entendeu? A Bíblia ela meio que tem um centro, esse centro é Israel. Ele é o termômetro, o relógio de Deus. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo, porque quando você vai olhar as profecias bíblicas, todos os países, todos os lugares que são citados são países do Oriente Médio, que estão ali, não só Israel, mas que estão ao redor de Israel. Então, ali é o centro, né? Então, nós precisamos olhar os jornais, estar atentos ao que está acontecendo lá, para que, então, consigamos discernir de maneira correta. O pessoal está falando aí que podia fazer live todo dia e tal. Vamos ver, então, cara, se amanhã a gente faz outra live, pode ser? Cara, essa live foi muito boa mesmo. Muito Você boa. falou Acho aí que de vai ser algo. bem legal se a gente conseguir repetir. Então, vamos fazer outra amanhã, já vamos deixar marcado para amanhã também, às 17 horas. Pode ser? Pode ser, né? Tu tá em casa, eu também, tá todo mundo de quarentena. Tem nada para fazer amanhã. Ah, não, tenho muita coisa para fazer amanhã, pô. E aí, cara, a gente podia falar sobre isso daí, né, cara? Sobre os nossos olhos estarem voltados nesse momento para Israel, né? Muita coisa precisa acontecer em Israel, por exemplo, né? A questão do povo judeu se voltando para Jesus, né, cara? Tendo uma abertura, indo procurar Cristo, né, cara? A questão da Palestina, mundo muçulmano, né? De onde vem o anticristo? É de Roma que vem o anticristo? De que lugar que ele vai sair? Entendeu? É da Coreia do Norte, cara, que vai vir o Eita, anticristo. é da ONU. Oi? É da ONU. É da ONU, né, cara? Enfim, vamos tentar aí falar alguma coisa aí sobre isso, tá ok? Então, falta só alguns minutos. Vou deixar o Lucas aí fazer as considerações finais dele aí e a gente encerra. Mas já sabendo, galera, então amanhã às 17 horas nós vamos estar aqui noutra live aqui com o Lucas falando aí acerca dos fins dos dias. Mais especificamente, vamos tentar se manter aí mais especificamente nessa questão daí dos sinais, né, cara? A gente falou muito sobre guerra, rumor de guerra, mas não tem só isso, né? Tem vários outros sinais. Hoje a gente se atentou mais
a falar sobre o momento, né? Se o Coronga, né? Ele tá mais relacionado aonde que tá isso, né? E eu acredito, como nós falamos, que ele se encaixa dentro do perfil de princípio das dores, né? Algumas pessoas vão falar que nós ainda não estamos no princípio das dores, tudo bem, talvez não estejamos, e se não estivermos, estamos muito próximos, né? Na porta. Então, assim, eu acredito que a gente está nessa linha do tempo. Hoje, para Sim. mim, nós estamos em Mateus 24, do versículo 4 ao capítulo 8. Do versículo 4 ao versículo 8. Se a gente for ver os versículos seguintes, você tem muito mais perseguição, você tem martírio, você tem falso profeta, mas você tem o evangelho sendo pregado em todos os lugares do mundo, sabe? O testemunho em todas as nações, né? Sim. E lembrando que testemunho em todas as nações significa um mártir em todas as nações, A né? palavra Então testemunha é mártir, né? nós precisamos preparar os cristãos para morrerem, isso não é opcional, sabe? Cara, eu estava até vendo uma reportagem, não é nem reportagem, não, vi uma parada muito por alto, lá na Itália, de um padre que ele cedeu o aparelho dele respiratório, ele está com coronavírus também, cedeu o aparelho dele respiratório para uma outra pessoa. E ele acabou morrendo. Então, assim, isso para mim também é um tipo de martírio. Entendeu? Uma pessoa que abre mão da sua vida por outra, para testemunhar. Então, assim, isso não está relacionado somente aos últimos dias, também é uma realidade para nós. Enfim, né? Tem muita coisa para falar, essa questão do anticristo é muito ampla. Já adianto que a gente não vai conseguir abordar tudo que tem para falar, tá? Sim. Mas vamos lá. Amanhã, 17 horas. Cadê o Tive pessoal? que entrar aqui, ó. Tive que entrar porque a perseguição começou aqui em casa. O vizinho ligou uma máquina ali barulhenta pra caramba. Tá vendo? Aí, ó. Mas enfim, então, galera. É isso. Amanhã, às 17 horas, né? A gente volta e vamos continuar então com essa live aí, falando sobre os sinais, né? Sobre os últimos dias. Obrigado a todo mundo que participou, tá? Obrigado aí as mensagens aí, Estevão, Jane, Tati do Fome de Amor. Jane, sua amiga, Ju. Tá Pastor Luiz. Do Oi, Vem Jane, não Fluir. sabia que era você, não. Pastor Luiz do Vem Fluir. Enfim, todo mundo aí, galera. Obrigado aí pela participação de vocês. E amanhã, então, às 17 horas, a gente tá junto aqui, tá ok? Aí, Lucas está indicando um livro. O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Jorge Led. Você é muito melhor do que eu, tem muito mais gabarito para falar desse livro, né? Um livro essencial para entender o Evangelho, né? Essa questão do Evangelho do Reino. Uma boa introdução aí à escatologia também, eu considero. Muito bom. E o bom desse livro é que ele fala muito a respeito da grande comissão, né? No cumprimento aí dos últimos dias. Um bom assunto para a gente falar. O Evangelho do Reino será pregado em todo mundo e então virá o fim. Bom assunto para a gente falar também. Mas... beleza. Enfim. Valeu então, Lucas. Obrigado, hein? Amanhã a gente está junto. Beijo, pai. Beijo, filha. Espera aí que a Erika quer aparecer aqui, ó. Saudade. Oi, mãezinha linda. Saudade de vocês. Agora é hora de matar a saudade. Eu tô de massagem no cabelo. Parece aqui, Ju. Olha a Ju aqui, ó. Botou a cara. Bota a cara, Ju. Tô de massagem. Saudade. Também, muita. Amo Tchau, vocês. gente. Valeu, também te amo, filha. Vai cair aqui, filho. Só tem 10 segundos. Beijo, tchau. Gente. Até amanhã. Liz quer falar também. Vai, Liz. Ei, Liz. Tchau, Liz. Vai cair. Tchau, gente.